Sejam todos bem-vindos ao canal Barcelos Psicólogo. Hoje eu vou explicar para vocês o que é um ato falho. É um conceito fundamental para vocês compreenderem a psicanálise. Então, esse vídeo é especialmente dedicado àqueles que estão buscando entender as bases psicanalíticas, aqueles estudantes de psicologia que estão começando o curso de psicologia. É muito importante a gente entender esse conceito de ato falho que o Freud elaborou. E apesar de ser um conteúdo técnico, eu elaborei o vídeo de uma forma simples, para você que é leigo conseguir entender também, tá? E só um adendo também, gente, para vocês aprofundarem em qualquer coisa, vocês têm que ir na fonte primária. E uma coisa é certa aqui, eu não sou o Freud. Eu li Freud e estou fazendo a minha interpretação daquilo que eu li. Então, eu sempre sugiro que vocês consultem as fontes originais. E na descrição do vídeo eu vou deixar diversas referências para quem quiser realmente ir se aprofundando no tema. E antes que vocês pensem que o Freud é difícil de ler, que o Freud é assustador, experimentem ler. Eu digo, é muito mais fácil a gente ler o Freud do que ler um autor que está falando sobre o Freud. O Freud sempre foi uma pessoa muito metódica, muito organizada, ele faz tudo, é tudo muito simples, é muito fácil de ler, muito fácil de entender, ele escreve muito bem, ele não fica tentando confundir as pessoas no texto dele, ele não fica tentando esconder nada, ele quer mais é expor as ideias de uma forma organizada, de uma forma sistemática, então não tenham medo de se arriscar a ler a fonte primária. Eu basicamente fiz duas divisões aqui, duas divisões didáticas para tentar explicar os atos falhos de uma forma que quando vocês forem ler os livros, vocês vão ter uma compreensão muito fácil, mais ainda do que já é. Então, eu peguei os lapsos de memória e os lapsos verbais, os lapsos de linguagem, todos aqueles lapsos relacionados a linguagem. Vamos falar então sobre os lapsos de memória. Eu já vou começar aqui dando alguns exemplos que vocês vão entender o conceito de lapso de memória antes de eu explicar para vocês. Já vou começar exemplificando como isso funciona na prática. Por exemplo, eu acordei no sábado de manhã e fui direto para o trabalho. Você já deve ter visto alguém que fez isso. A pessoa acordou no feriado e foi trabalhar. Isso é um lapso de memória. A pessoa simplesmente se esqueceu que não iria trabalhar naquele dia e fez todo aquele percurso. Na hora que chegou no trabalho, ela falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Enfim, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Esse daqui é clássico também. Se bobear, você já fez isso. Marquei de sair com meu amigo e esqueci do compromisso. Imagina, você marca de sair com um amigo seu, de repente passou a hora, passou o dia, só depois do horário você se lembra, só depois do dia você acaba se lembrando, ou ele mesmo te lembra alguma coisa. Esse é clássico, esse é muito bom. Vamos aqui para o outro exemplo, que é o seguinte, isso todo mundo faz, natural, né? Fui para a cozinha e esqueci o que eu iria pegar. Quem nunca foi para a cozinha e se esqueceu do que iria pegar, cara? Isso é muito normal. Outro exemplo aqui, para não esquecer de nada, para não fazer nenhum lapso de memória. Esqueci o dia da minha psicanálise e acabei faltando. Esse daí sempre acontece. Nossa, me esqueci completamente que tinha marcado com você. Me esqueci. Eu já fiz isso, tá? Não o dia. Eu fiz o próximo exemplo aqui que eu vou falar. Cheguei 1 hora depois, achando que estava no horário certo. Isso eu já fiz, e não foi uma vez só não. Acho que foram 2 vezes que eu fiz, se eu não me engano. Então, a pessoa simplesmente marca um compromisso, 1 hora depois do horário marcado, ela vai lá e chega. O que está acontecendo? Essa pessoa está tendo um lapso de memória, tá? E é bom lembrar também, gente, que isso é algo super espontâneo. Não é algo que você fica planejando, você simplesmente faz. Simplesmente você atua dessa forma, simplesmente acontece. Então isso daí é um lapso de memória clássico. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para vocês. Durante uma palestra, esqueci o nome de determinado autor. Imagina só, você está dando uma palestra importante sobre psicanálise e você esquece o nome do autor. E aí, o que você faz? Você faz uma citação
E é do autor, opa, não lembro. E quanto mais você tenta se lembrar, parece que para mais longe vai o nome do sujeito. Então, são exemplos clássicos, exemplos aí que todo mundo já deve ter vivenciado ou visto no dia a dia, de lapsos de memória, que são atos falhos. Então, a gente pode dizer que os lapsos de memória vão te levar a diversas falhas na execução de tarefas rotineiras. Você também, por exemplo, vai rememorar uma coisa de uma forma completamente diferente do que aconteceu. Você vai acabar se esquecendo de compromissos, esquecendo de certas coisas, deixando de entregar certas informações. Então, basicamente, o lapso de memória é isso, é uma falha na recordação. Agora, por que essas falhas acontecem? Por que que isso daí acontece? De repente eu me esqueci. Será que não é conveniente, muitas vezes, você se esquecer de um compromisso que você marcou? Né? Será que você realmente queria ir no compromisso que você esqueceu? Será que você realmente queria dar certa informação para uma pessoa? Então, não tem como eu falar as motivações, todas as motivações de um ato falho, porque isso daí você só enxerga mesmo durante o processo de psicanálise. Aí você realmente vai chegar, pô, isso está associado a isso, não sei o quê, né? Mas, normalmente, o ato falho esconde... aliás, olha o ato falho que eu fiz. Normalmente, o ato falho revela aquilo que até então estava escondido. Você simplesmente tropeça nas suas palavras, você simplesmente tropeça nos seus atos e solta, liberta aquilo que já estava dentro de você, liberta aquela verdade que antes não aparecia. Então, é muito legal, gente. Ato falho é um negócio muito legal. Deixa eu passar para o próximo tópico aqui agora, que são os lapsos de língua, né? Seriam aqueles lapsos verbais. Então dá para você incluir diversos tipos de ato falho aí, diversas classificações de atos falhos dentro dos lapsos verbais, dentro desse tópico que eu decidi reunir tudo. E basicamente, os lapsos verbais, eles estão relacionados à sua fala, escuta, escrita e leitura. Então tem esses 4 aqui. Se está relacionado fala, escuta, escrita e leitura, provavelmente é um lapso verbal. Está associado aos lapsos verbais. É claro que se vocês forem parar para pensar um pouco de forma filosófica, os atos falhos acabam se misturando e etc. Mas enfim, deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês, que vocês... Cara, cometer um lapso verbal é horrível, é super constrangedor e vocês vão entender o porquê. Por exemplo, eu quero levar uma mulher que eu acabei de conhecer para um restaurante, né? Uma dama super elegante, e aí eu digo a ela: vou te levar para jantar, pois quero te comer. Você imagina eu falar um negócio desse? Sendo que na verdade eu queria dizer para ela: vou te levar para jantar, pois quero te conhecer. Então, eu chego na mulher, eu pretendo, entre aspas, quando a gente começa a compreender as questões do inconsciente, enfim, eu não vou aprofundar nisso não. Eu pretendo dizer que eu quero conhecê-la e de repente eu solto um negócio desse, uma brutalidade dessa, vou te levar para jantar porque eu quero te comer, ao invés de dizer vou te levar para jantar porque quero te conhecer. Então, isso é um lapso verbal. Eu, entre aspas, pretendia dizer uma coisa e de repente eu manifestei isso para a senhora convidada ao jantar. Agora, vou dar um outro exemplo aqui de fala, depois eu passo para a parte da escuta, tá bem? Por exemplo, eu estou dirigindo, vou para um restaurante e eu planejo, pô, vou chegar no restaurante como eu estou dirigindo, eu vou só tomar uma aguinha para acompanhar. Também não quero nada além disso, né? Perigoso beber e dirigir e tal. De repente eu chego no restaurante e eu falo pro garçom: me vê uma cerveja aí, por favor. De repente eu soltei que eu queria uma cerveja ao invés da água. Pensa nisso. Aí você vê, até se relaciona com a parte da memória e tal. Como eu disse, os atos falhos se relacionam uns com os outros, vão se misturando, tá bem? Então essas divisões são mais didáticas do que qualquer outra coisa.
tá bom? Deu para entender, né? Eu acabo trocando as palavras. Eu troco uma palavra pela outra. Não necessariamente precisa ser por uma palavra com a fonética parecida, né? Então, igual no outro que eu tinha dado o exemplo, né? Vou te levar para jantar, pois quero te conhecer. E eu vou lá e vou te levar para jantar, pois quero te comer, né? Acaba até sendo um pouco parecido o som dessas palavras, né? Mas o ato falho voltado para a fala pode ser com as coisas mais diferentes do mundo, mais bizarras do mundo, trocando som, trocando sílaba, trocando um monte de coisa. Vamos aqui para a parte da escuta agora. Essa parte da escuta é muito interessante e isso acontece demais na internet. A pessoa escuta uma coisa e entende outra completamente diferente. Então, eu vou utilizar o mesmo exemplo do restaurante aqui para a gente continuar na mesma linha de raciocínio. Olha, eu digo à pessoa o seguinte: vou te levar para jantar, pois quero te conhecer. E a pessoa vai lá e entende: vou te levar para jantar, pois quero te comer. E acaba ficando super ofendida comigo. Por quê? Porque ela entendeu um negócio errado. A pessoa vai lá e se assusta, ela se questiona: será que ele falou isso mesmo? Meu Deus! Sendo que no final das contas ela simplesmente entendeu a mensagem de uma forma errada. Ela percebeu uma coisa que não existia ali de fato naquela sentença. Entendeu? Eu falei uma coisa e a pessoa entendeu outra. Ela ouviu outra palavra que eu não tinha dito, que eu não havia pronunciado. Então vocês estão entendendo? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, no ato falho nessa parte da escuta. Ao atender um cliente que te pede, vamos supor que você, sei lá, trabalha num restaurante também, você é garçom do restaurante e o cliente te pede o seguinte: me traga uma batata assada. E você vai lá e entende: me traga uma batata amassada. Tá entendendo? São palavras aí que têm um som muito similar, mas são coisas completamente diferentes. O cara tá pedindo uma batata assada e eu estou ouvindo uma batata amassada. Tá entendendo esse negócio? Isso daí também eu estou escutando um negócio que não existe ali. E às vezes a pessoa fala de uma forma muito clara e mesmo assim eu percebo uma coisa completamente diferente daquilo que ele disse. Como eu falei, eu poderia também ter entendido um refrigerante. Não precisa ser com palavras parecidas. Eu poderia ter entendido que o cliente me pediu um refrigerante, uma maçã, sei lá, um prato de lasanha. Caiu um negócio no meu olho aqui, gente. Me desculpa. Vai sem corte mesmo, tá um pouco... Caiu alguma coisa aqui. Não sei o que foi. Enfim, vamos continuar aqui para não esquecer de nada. Vamos para a parte da escuta. Essa parte da escuta se assemelha muito à parte da leitura. Perdão, a parte da escuta eu já acabei de falar. A gente vai para a parte da leitura e da escrita. A parte da leitura se assemelha muito à parte da escuta e a parte da escrita se assemelha muito à parte da fala. Por quê? Tanto na leitura quanto na escuta, eu estou interpretando de uma forma errada algo que vem do outro. Eu estou ouvindo palavras que não existem lá na realidade. Eu estou entendendo o negócio de uma forma que não é a forma que a pessoa está passando de verdade, né? Então, o mesmo vale para a leitura, o mesmo da escuta vale para a leitura. Agora, a parte da escrita também se assemelha muito à parte da fala. Por quê? Porque sou eu entregando uma coisa que, entre aspas, eu não queria dizer, né? Vamos supor, eu estou escrevendo uma carta. Melhor, eu estou mandando um WhatsApp para uma pessoa e, sem querer, eu falo alguma coisa que eu não queria dizer. Eu envio a mensagem com a palavra escrita errada. E não só gramaticalmente. Gramaticalmente também pode ser, mas não só isso. Às vezes eu envio falando um negócio, sei lá, sendo grosseiro, sendo ignorante, né? Denunciando algum defeito que eu não queria denunciar. Então esse tipo de coisa acontece. Por isso que eu falei, a leitura se assemelha à escuta e a fala se assemelha à escrita. Caralho, essa porra no meu olho, Jesus, que é isso? Jesus Cristo, o que aconteceu? Enfim, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem o que é um ato falho. Eu classifiquei os atos falhos aqui apenas de duas formas. Eu classifiquei como os lapsos
de língua, os lapsos verbais e os lapsos de memória. O próprio Freud classifica os atos falhos de diversas formas diferentes. Ele cita infinitos exemplos, ele dá muito exemplo. Como eu disse, quem quer se aprofundar no assunto, quem é estudante de verdade, tem que ler as fontes, tem que ir nas fontes primárias. Não adianta ficar lendo fulano de tal que falou sobre Freud, não adianta ficar só vendo o vídeo, até porque ninguém é dono da verdade, né? Não tem nenhum autor que é dono da verdade, entendeu? Mas o Freud escreveu aquilo que ele escreveu. Por que não dar uma lida no que o pai da psicanálise falou aí sobre a psicanálise? E o conceito de ato falho é extremamente importante, até para você que vai atender na clínica um dia. Você tem que entender o que é um ato falho. Imagina só, você chega na clínica e não sabe o que é um ato falho. Isso daí, independente de abordagem teórica, é fundamental, é um dos conceitos fundamentais da psicologia, o ato falho. Então, me sigam no meu Instagram para acompanhar mais ainda os meus conteúdos. No Instagram eu posto mais aqueles vídeos curtos, né, que é o que a plataforma permite. Aqui no YouTube eu acabo aprofundando um pouco mais. Meu Instagram, @barcelospsicólogo, está na descrição do vídeo, assim como algumas referências para vocês que buscam ler um pouco mais sobre os atos falhos, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar aqui no vídeo, para que esse vídeo seja impulsionado. E se você ficou até o final e entendeu mesmo o que é um ato falho, que são poucas as pessoas que ficam até o final, né? Hoje em dia o pessoal é 15 segundos no TikTok, mais do que isso já frita a cabeça do candango, não é? Mas se você entendeu direitinho o que é ato falho, dê exemplos de atos falhos nos comentários. Dê um exemplo de um lapso verbal, dê um exemplo de um lapso de memória. Com certeza vocês vão encontrar algum ato falho que vocês mesmos fizeram. E dá para deixar aí nos comentários, vai até ser um pouco engraçado. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.